Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. É um pouco curto, quase que eu estou ganhando também arranhado, mas enfim, o que importa é a palavra. Bom, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra que está em Filipenses 4:7. Que bom, é uma palavra bem famosa que quase todo mundo conhece, mas que eu vou estar lendo e explicando o seu verdadeiro significado. Que diz bem assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, essa palavra é bem conhecida porque fala sobre a paz que excede todo entendimento de Deus, que é uma paz que não tem explicação, simplesmente como o próprio versículo diz, ao que excede todo entendimento humano, ou seja, ela somente acontece, você não entende o porquê que ela acontece. É algo sobrenatural de Deus, que vem naqueles momentos em que você está no seu maior caos. Bom, como é que eu mantenho essa paz que excede todo entendimento? Como é que eu busco? Como é que eu encontro essa paz? Bom, como quando Paulo escreveu aqui, Paulo ele estava o quê? Preso. Ele estava escrevendo para os filipenses que simplesmente para ajudar a igreja, né, mandando os cooperadores, os pastores, presbíteros, que no caso era Timóteo, e os amigos de Paulo. Que também aqui nos versículos anteriores fala sobre Epafrodito. E bom, como é que eu mantenho essa paz que excede todo entendimento e também como que ela vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus? Simplesmente ter paz em Deus não significa que você vai vir esperar algo sobrenatural no meio do caminho. Tipo assim, claro que sim, é bom esperar em Deus a paz dele naqueles momentos ruins, mas você não pode ficar cultivando coisas para que essa paz, ela não é uma paz invasora, vai chegar e vai tomar conta do lugar. É uma paz que vem com paz, suave, algo que vem bem, como posso dizer, tranquilo, não vem algo turbulento. E bom, para que a paz de Deus invada seus corações, entre em nossos corações, nós devemos abrir nossos corações. Como é que abrir nossos corações? Limpando ele de ansiedade, de preocupação, de estresse. Ok? Para que Deus ele entre nas nossas vidas, ele não entra simplesmente quando você não quer que ele entre. Deus não é mal educado, ele não vai chegar, vai bater na porta e vai arrombar a porta. Agora eu que mando aqui, não. Ele pede licença, ele bate na porta, eu posso entrar? Aí ele pergunta, eu posso entrar? Aí é com você a resposta, se você quer sim que ele entre ou não. E quando ele entra, ele faz uma faxina. Quando a pessoa libera a casa para ele, ele vai fazer uma faxina total. Vai limpar suas mágoas, suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, suas dúvidas e até suas aflições. E bom, como é que eu faço para parar de ter tudo isso? Bom, uma pessoa ansiosa, para que ela pare de simplesmente ser ansiosa e cultive a paz de Deus, é simplesmente fazendo exercícios simples. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos querendo fazer obras, querendo fazer as coisas. E é bom fazer obras para Deus, fazer coisas para Deus, isso é maravilhoso, mas não faça isso como se isso dependesse totalmente de você. Ah não, é porque a minha salvação depende de minhas obras, senão eu vou morrer. É porque Deus só vai me amar se eu continuar fazendo a obra dele. E eu não tô falando que para você parar e aí é isso. Não, continue fazendo. É como se fosse um exemplo bem simples que eu vi, que tipo assim, um homem desesperado, um funcionário desesperado correndo na piscina. Ele tem medo de ser demitido pelo chefe. Já uma criança que está na casa dela, ela tem um prazer de nadar por estar na presença do pai em uma piscina. Ou seja, quando você é o mesmo movimento, ou seja, você continua fazendo suas obras normalmente, porém a intenção do coração, a posição do coração está em outro lugar. Do funcionário está em desespero. Da criança está em paz porque está com o pai. Ou seja, como é que eu faço isso? Porque muitas vezes nós escutamos tanta teoria e acaba não falando nem a prática. Como é que eu faço? Como é que eu livro de vez com ansiedade? Sabe aqueles momentos em que você está simplesmente com medo de não ser salvo, de simplesmente você está fazendo as coisas e pensa que não é o suficiente? Pense o seguinte, pense não, já está definida a verdade, ela já existe. Qual é a verdade? Cristo ele morreu na cruz por você. Ele já fez o suficiente que você tenta fazer todos os dias na sua vida. Como assim o suficiente? O suficiente de obras, de méritos, de tentar se merecer um lugar, de tentar se provar bom para Deus. Você não precisa fazer isso tudo além do excedente do que Deus te pediu
sendo que ele já te aceitou, ele já te amou, ele já fez o suficiente. Jesus Cristo já fez isso lá na cruz por você há 2000 anos atrás. Então não fique forçando a barra com coisas que você sabe que Deus não pediu. Ele só pediu que você persevere e seja constante e perfeito. E ser perfeito não é você ser perfeito literalmente, porque é impossível. Para nós é impossível ser perfeito já que pecamos, mas ser perfeito é maduro e entender que nós temos limites também. Temos limites físicos e também limites mentais, porque quando nós ficamos enfadigados com algo, nós precisamos de um descanso. E por isso que Jesus Cristo, Deus, ele não despreza o descanso. Ele instituiu para o próprio povo dele, Israel, que no sétimo dia o povo descansasse, para que o povo descansasse a mente, descansasse o corpo, para que o povo não se sobrecarregasse. Ou seja, Deus, ele não é um Deus que só atividade, bora fazer. Não, ele é um Deus que também vamos parar um pouco por aqui, tira um dia de descanso, faça seu devocional em paz, e você pode aproveitar esse dia com sua família, no lazer, ir ali na praça, ficar em paz, porque Deus não é um Deus de 100% atividade. É claro que você pode fazer obra, mas também tem um momento de lazer. Porque se você tirar um momento de lazer e só botar obra, uma hora você vai colapsar de tanta coisa. Mas também não é para colocar... já que é para descansar, vou botar 4 dias de descanso e vou pagar só uma vez na semana. Não é para você anular o que você faz para Deus, mas para você fazer isso sabendo que Deus, ele é fiel a você. Que muitas das vezes nós pensamos que não podemos ouvir a Deus porque estamos distraídos. Isso é uma mentira de Satanás. Porque Deus, ele é forte o suficiente, poderoso o suficiente, grande o suficiente para falar com você quando for necessário. Então você não precisa ficar, ai meu Deus, se eu for pro celular, vou me distrair, vou perder a ligação com Deus. Não é assim, não. Deus não é um rádio fraquinho que quando você vira a antena pro lado, bum, acabou o sinal, Deus foi embora, te abandonou. Deus, ele é um pai que segura firme a mão do filho. Se é uma criança que está no shopping, aí ela olha pro lado e vê um brinquedo e sai correndo. Deus, ele não é um Deus que, já que você saiu, eu soltou minha mão, pode ir lá, vou te abandonar e vou seguir minha vida. Deus não é um pai assim, não. Ele é um pai que quando vê a criança, quando ele pega a mão dela mais forte ainda para segurar, porque ele não abandona o filho. Ele segura ele mais forte ainda quando o filho se distrai. Porque tem duas maneiras de se distrair. Primeiro, como eu já havia dito, um lazer, um jogo, um videogame, estar com a família ali na praça ou qualquer lugar. Um lazer saudável. E a distração que é do inimigo, aquela distração que tira seu foco das coisas importantes, tira seu foco das coisas espirituais e simplesmente tira seu foco das coisas, das suas responsabilidades. Ou seja, essa distração não é boa, então se afaste disso. Aquilo que te prende muito. Nossa, não estou falando de um jogo que você joga 2 horas e pronto, mas aquilo que te prende demais. E bom, continuando, falando acerca da paz de Deus, Deus, ele não quer filhos desesperados, ansiosos. Ai meu Deus, se eu não ficar prestando atenção na voz de Deus, eu vou perder o que ele vai falar. Não, não vai. Porque Deus, quando ele quer falar com você, ele não chega assim te dando um murro nas suas costas. Ele te dá um toque e fala, filho, eu quero falar com você. E ele vai falar com você da maneira que ele vai falar. Porque Deus, imagina um Deus tão poderoso que ele criou o universo. Você acha que ele não vai conseguir falar com você simplesmente porque você não está atento o suficiente espiritualmente? Sendo que, por exemplo, você faz seu devocional, aí não escuta a Deus, mas no seu próprio momento de lazer, você vê alguém falando algo e simplesmente é a resposta de Deus. Ou seja, às vezes Deus, ele não pode falar tudo no espiritual, porque o lazer também é espiritual. O lazer, o descanso é algo espiritual, é algo de Deus. Ou seja, Deus, ele pode usar literalmente qualquer coisa para falar com você, menos o diabo falar para você ficar só naquelas vozes malignas no seu ouvido, porque Deus não fala pelo diabo, ele fala pelo Espírito Santo de Deus, que é santo. E bom, foi isso o vídeo. Eu espero que Deus tenha ajudado vocês, porque eu também já havia passado por bastante momentos assim, que eu ficava ansioso, com medo de não ouvir a voz de Deus, com medo de simplesmente eu falhar se eu não for bom o suficiente. Mas eu digo a vocês, Deus, ele é fiel o suficiente para segurar a nossa mão com toda a força, para que nós não dependamos das nossas obras para ser salvos, para ser aceitos por Deus. Porque independente de você pecar, eu não estou falando que você pode sair por aí pecando, não estou falando isso. Mas sabe aqueles erros que você comete, você se arrepende amargamente e pensa que Deus não vai te responder? Pelo contrário, ele vai te responder sim, ele te ama. Ele não vai chegar e vai dar não, vou te dar uma repreensão. Pense em Elias, o profeta. Elias havia feito um monte de coisa, porém, ele chegou lá em um monte, aí ele foi lá, se sentou num zambujeiro,
não sei qual é o nome da árvore certo, e simplesmente falou que quis morrer porque ele estava muito cansado fisicamente e espiritualmente. Ou seja, tem momentos na nossa vida que a gente, Elias, a gente fica muito cansado e a gente quer desistir. E Deus, ele fez o que? Ele deu um sermão em Elias? Ele repreendeu Elias? Não. Ele sabe o que ele disse? Elias, eu vou enviar aqui o meu anjo. O anjo foi lá, toma um pão, toma um pão. Tome água aqui, beba também, bebeu água. Agora vai dormir. Pronto. E Deus deu um descanso a Elias. Ele não repreendeu, ele não deu um sermão, ele só simplesmente deu descanso. E Deus quer isso nesse momento que você estiver muito cansado. Descanse. E é isso. Simplesmente. Porque depois que Elias descansou e foi falar com Deus no Monte Hebron, simplesmente Deus deu uma revelação a Elias, o que mudou o rumo da vida dele. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha ajudado vocês e não eu, porque eu só sou um ser humano, sou um pecador também, igual a vocês que estão me assistindo. Mas espero que Deus tenha abençoado vocês nesse vídeo. Espero que eu, que sou o canal, tenha também ajudado vocês. Que Deus quem merece toda a honra e glória e não eu. E até o próximo vídeo, meus irmãos. E Deus abençoe cada um de vocês.